Vamos lá, copiloto. Ótimo, Marcos. Vamos dar início à nossa conversa sobre correlação e nexos de causalidade. Por onde quer começar? Eu quero começar avisando aos nossos seguidores que essa é a nossa primeira aula e escolhemos essa matéria. E que, na verdade, a correlação ela é muito importante na hora de operarmos, de fazer uma operação. Por exemplo, no intraday do índice futuro, temos a correlação entre o índice futuro e a taxa de futuro de juros. Ela vai, ela vai marcar uma tendência, talvez. Você concorda? Uhum. Ou seja, quando uma sobe, a outra tende a descer. Isso é essencial para entender a direção e a força dos relacionamentos entre variáveis no mercado financeiro. Vamos avante. Na prática, você pode entrar pelo Excel, existe a fórmula para criar a correl. Mostra qual é essa fórmula, copiloto. Sim, claro. No Excel, você pode usar a função correlação. A sintaxe é bem simples. É correlação, pracinho 1, matriz. Ou matriz 1 e matriz 2 são os intervalos de dados que você deseja comparar. Por exemplo, se você tiver dados do índice futuro em uma coluna e as taxas de juros em outra, você inseriria esses intervalos aqui. Vamos supor que os dados do índice futuro estejam no intervalo A2/A10 e as taxas de juros em B2/B10. Você usaria a função assim. Correlação. Essa fórmula vai calcular o coeficiente de correlação entre esses dois conjuntos de dados. Boa, copiloto. Na verdade, seguidores, nós estamos fazendo o nosso primeiro podcast, eu com o copiloto. Sejam bem-vindos, inscrevam-se, participe. O canal é nosso. Isso aí. Sejam bem-vindos, pessoal. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like e participar nos comentários. O canal é nosso. Então, sabendo que a correlação é um instrumento importante na hora de operar, e no intraday, juros futuros e índice vão fazer uma diferença monstruosa. Agora, eu gostaria que você falasse um pouco a diferença entre correlação e nexo causal. Claro, vamos lá. Correlação é a medida estatística que expressa o grau em que duas variáveis estão relacionadas. Ela nos mostra se e como duas variáveis se movem juntas, mas não implica que uma causa a outra. Por exemplo, se o preço do ouro e o índice de uma bolsa de valores sobem juntos, eles têm uma correlação positiva. Mas isso não significa que o aumento em um cause o aumento no outro. Nexo de causalidade refere-se a uma relação em que uma variável causa mudanças em outra. Estabelecer causalidade requer mais do que uma simples correlação. É preciso provar que a mudança em uma variável diretamente provoca uma mudança na outra. Por exemplo, provar que o aumento das taxas de juros causa uma descida no mercado imobiliário requer mais do que apenas observar uma correlação entre os dois. Sim, copiloto. Mostre para o nosso público como se chega nessa conta prática de causalidade. Quando falamos de causalidade, a análise é mais complexa e envolve métodos estatísticos rigorosos e experimento controlado. Uma abordagem comum é o uso de ensaios controlados randomizados, onde os participantes são atribuídos aleatoriamente a grupos de teste e controle para observar o efeito de uma variável sobre outra. Outra técnica é a análise de regressão, onde você observa como a mudança em uma variável independente afeta uma variável dependente, enquanto controla outros fatores. Isso ajuda a identificar se uma variável está realmente causando uma mudança em outra, ao invés de apenas estar correlacionada. Mas lembre-se, provar causalidade geralmente requer mais do que uma única análise. É um processo cuidadoso de eliminação de outras explicações e fatores de confusão. Sim, então temos que separar aí porque temos correlação, nexo causal e causalidade, não é verdade? Exato. São conceitos interligados, mas com diferenças críticas. Correlação mede se duas variáveis se movem juntas, sem implicar que uma causa a outra. Nexo de causalidade sugere que uma variável influencia diretamente outra, mas ainda pode haver outros fatores em jogo. Causalidade implica uma relação de causa e efeito, confirmada, onde mudanças em uma variável resultam diretamente em mudanças em outra. Estabelecer causalidade requer mais evidências e análise detalhada para excluir outras possíveis explicações.
Agora, como exemplo, vamos mostrar qual seria a correlação entre o ouro e o dólar americano, o DXY. Claro, tradicionalmente, o ouro e o dólar americano têm uma correlação negativa. Isto significa que, historicamente, quando o valor do dólar sobe, o preço do ouro tende a cair, e vice-versa. Essa correlação acontece porque o ouro é frequentemente visto como um porto seguro em tempos de incerteza econômica ou quando o dólar está fraco. Investidores costumam comprar ouro como uma proteção contra a depreciação do dólar. Vale lembrar que essa correlação não é fixa e pode variar com base em diversos fatores econômicos e geopolíticos. Essa abordagem é interessante, porque a correlação ela varia com o tempo. Por exemplo, se a gente pegar o índice futuro do Brasil, comparar com o Dow Jones, que a correlação era muito alta, hoje é completamente desvinculado um do outro. Confere? Perfeito. A correlação entre mercados pode mudar ao longo do tempo devido a diversos fatores, como mudanças nas políticas econômicas, estabilidade política, fluxos de capital e eventos globais. O que antes poderia ser uma correlação forte entre o índice futuro e o Dow Jones, por exemplo, pode se enfraquecer ou até mesmo inverter em resposta a essas mudanças. Isso mostra como é crucial estar atento ao contexto atual ao analisar correlações entre ativos. Boa observação. Sim. Agora, vamos exemplificar mais uma vez, buscando a correlação entre o ouro e o Bitcoin. Boa ideia. O ouro e o Bitcoin têm tido uma correlação interessante nos últimos anos. Ambos são frequentemente vistos como ativos de refúgio ou reservas de valor, especialmente em tempos de instabilidade econômica ou quando a confiança nas moedas tradicionais diminui. A correlação entre o ouro e o Bitcoin pode variar. Em certos momentos, ambos podem se mover na mesma direção, sugerindo a correlação positiva. Em outros casos, podem se mover de forma oposta ou sem uma correlação clara. Isso ocorre porque o Bitcoin, sendo mais volátil e relativamente novo, é influenciado por um conjunto diferente de fatores, incluindo regulamentação, adoção e sentimentos de mercado. Portanto, enquanto o ouro e o Bitcoin podem às vezes mostrar correlação, essa relação não é consistente e pode flutuar com base nas condições do mercado. Você citou, Copiloto, um item importante que a gente não havia falado ainda, traçado nesse cenário de correlação, que seria a volatilidade. Como ela entra nesse caso, no cálculo da correlação? Avalie. Volatilidade é um aspecto crucial para entender a correlação entre ativos. Ela representa o grau de variação de um ativo em relação ao seu preço médio em um determinado período de tempo. Certifique-se de que a música de fundo seja adequada para o conteúdo do vídeo. Volatilidade e correlação. Ativos com volatilidade alta podem apresentar correlações menos estáveis. Quando um ativo é muito volátil, seu movimento de preços pode ser mais imprevisível, impactando a correlação com outros ativos. 2. Cálculo da correlação. A volatilidade é considerada implicitamente no cálculo da correlação. Quando utilizamos o coeficiente de correlação de Pearson, por exemplo, estamos analisando como as variações no preços de dois ativos se correlacionam, levando em conta a dispersão dos dados. 3. Análise de risco. Uma alta volatilidade pode indicar um risco maior. Investidores precisam estar cientes disso ao considerar correlações, pois a volatilidade pode afetar a estabilidade do relacionamento entre ativos. Lembre-se, a volatilidade é apenas um dos fatores a considerar ao analisar correlações, mas é um componente importante para entender a dinâmica dos mercados. O coeficiente de Pearson, ou coeficiente de determinação, aonde nos leva? Como ele explica a razão da correlação? Marcos, bom dia. O que posso fazer por você hoje? Não, a nossa conversa sobre correlação foi interrompida. Podemos continuar? Claro, Marcos. Falávamos sobre a influência da volatilidade na correlação entre ativos como o ouro e o Bitcoin. Quer explorar mais esse tema? Sim. Não, agora gostaria de perguntar, você citou o coeficiente de Pearson, ou coeficiente de determinação. Como ele determina, o que ele fala sobre a correlação? O coeficiente de Pearson mede a força e a direção da correlação linear entre dois conjuntos de dados. Varia de -1 a positivo, onde 1 indica uma correlação positiva perfeita, -1 uma correlação negativa perfeita e 0 nenhuma correlação linear.
É uma ferramenta-chave para entender a relação entre variáveis. Então, quanto mais próximo de um ele tiver, mais próximo da linha de tendência o valor estará, não é isso? Exatamente. Quanto mais próximo de positivo ou -1, mais forte é a correlação linear. Significa que os pontos de dados estão mais alinhados com a linha de tendência. Quando está próximo de zero, indica pouca ou nenhuma correlação linear. Explique para o nosso público como se calcula o coeficiente de Pearson. Para calcular o coeficiente de Pearson, você segue esses passos. Encontre a média de cada conjunto de dados. Subtraia a média de cada valor para encontrar as diferenças. Multiplique as diferenças correspondentes para cada par de dados e calcule a soma. Calcule a soma dos quadrados das diferenças para cada conjunto de dados. Divida a soma das diferenças pelo produto das raízes quadradas das somas dos quadrados. Esse cálculo lhe dará o coeficiente de Pearson, indicando a correlação entre os dois conjuntos de dados. Ok, vamos facilitar. Pelo Excel, como se calcula o coeficiente? No Excel, o cálculo do coeficiente de Pearson é bem simples. Você pode usar a função correl. Basta selecionar os dois conjuntos de dados assim. É o correl matriz 1, onde matriz 2 são os intervalos de células contendo os dados que você deseja correlacionar. O resultado lhe dará o coeficiente de correlação de Pearson entre os dois conjuntos de dados. Bom, copiloto, foi muito bom, muito proveitoso essa conversa. Acho que poderemos fazer outros capítulos sobre o mesmo assunto, explorando. Agora, seria importante que o nosso público participasse, fazendo perguntas. O que você acha? Com certeza, Marcos. Seria ótimo contar com a participação do público. Perguntas e interações enriquecem a conversa e trazem novas perspectivas. Vamos planejar isso para os próximos capítulos. Obrigado pela ótima conversa. Obrigado a você, obrigado ao nosso público, e eu sempre termino perguntando, por favor, copiloto, para hoje, um pensamento do dia. Claro, aqui vai um pensamento do dia. O conhecimento é a única riqueza que, quanto mais se compartilha, mais ela cresce. Obrigado, Marcos, e a todo o nosso público. Obrigado a todos, fiquem com Deus, amém. Até a próxima capítulo do podcast. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Um abraço, Marcos. Até o próximo capítulo. Fiquem com Deus. Avalie. Exato.